Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós damos continuidade à nossa série de meditações sobre os atributos de Deus no livro dos Salmos. E hoje nós vamos olhar para o Salmo 139, o Salmo do rei Davi. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e acompanharem a leitura da palavra do Senhor comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, e me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, bendito Pai, graças rendemos ao Senhor pela sua palavra, e agora pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude na compreensão e aplicação dela para as nossas vidas. Que o teu Espírito nos ilumine e nos guie na compreensão e na obediência da verdade do Senhor. É o que nós rogamos, Pai, no nome de Jesus, seu amado Filho, nosso amado Redentor. Amém. Irmãos, eu tenho certeza que vocês já tiveram que em algum momento de suas vidas fazer algum exame diagnóstico. E deve ter observado que a tecnologia diagnóstica avançou muito nos últimos tempos. Se não viu isso por experiência própria, pelo menos na televisão já viu alguma matéria sobre avanço tecnológico. Nós temos algumas tecnologias que são hoje bastante acessíveis e que nós já temos conhecimento, como por exemplo o ultrassom 4D, que além de mostrar a formação do feto para o médico, é capaz de dar uma visão estética do feto para os pais, antes mesmo que o bebê seja completamente formado ou nasça. Nós temos alguns avanços também na área de neurologia, por exemplo. Foi criado um leitor neural que é capaz de ler algumas ações da mente ou ler algumas coisas da mente. Há pesquisas avançando, por exemplo, na área de células-tronco, que são usadas para renovar tecidos, recriar tecidos no organismo de uma pessoa. Temos também outra coisa que é bem comum, os exames do coração, que são impressionantes. Alguns exames
nos dá a possibilidade de ver o funcionamento do coração sem que haja necessidade do médico abrir o paciente. É impressionante. Nós, de fato, ficamos admirados diante do avanço da tecnologia. Mas mais admirados ainda, nós deveríamos ficar diante da descrição gloriosa do poder de Deus que Davi faz no Salmo 139. A linguagem que Davi usa para descrever o quanto Deus nos conhece supera em muito o que a tecnologia diagnóstica pode fazer nos nossos dias. Nós ficamos impressionados como que Davi dá uma descrição tão apurada da criação ou da formação de um bebê, que só é possível conhecer de modo tão detalhado depois, na nossa época, depois da criação dos ultrassons. É impressionante como a palavra de Deus nos dá essa visão gloriosa de como o nosso Deus conhece e tem poder e domínio sobre todas as coisas. Olhemos então para este salmo e observemos o que o salmista quer nos ensinar a respeito da natureza do nosso Deus. Que atributos podemos conhecer do nosso Deus neste salmo, o Salmo 139? Este salmo é considerado pelos estudiosos, especialmente estudiosos judeus antigos, consideravam o Salmo 139 como a pérola das obras de Davi, como o mais excelente de todos os salmos que Davi já escreveu. Não sabemos precisar exatamente quando este salmo foi escrito, mas podemos observar o quanto Davi escreve falando de um modo pessoal, de como Deus o conhece de um modo íntimo e pessoal. O salmo foi construído pelo salmista com dois argumentos centrais. O primeiro deles é: porque Deus está sempre presente, Ele conhece todas as coisas de um modo geral. E depois o segundo argumento é: porque Deus me criou, Ele me conhece de modo particular. O salmista mostra então como Deus é poderoso para ter controle e conhecimento de todas as coisas de um modo geral, mas Davi coloca de um modo muito específico e pessoal, mostrando que o Deus que criou todas as coisas era também o Deus que o criou e o Deus que o conhecia. O salmo pode ser dividido em 4 seções, 2 argumentos centrais colocados em 4 seções. E a primeira delas vai do verso 1 ao verso 6 e nos mostra o primeiro atributo do nosso Deus, a onisciência de Deus, ou seja, como Deus conhece todas as coisas. A segunda seção vai do verso 7 ao verso 12 e mostra a onipresença do nosso Deus, que é como Deus pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A terceira seção vai do verso 13 ao verso 18 e nos fala da onipotência de Deus, ou seja, do seu pleno poder para fazer tudo o que lhe apraz. E a última seção parece destoar um pouco das 3 primeiras, porque além de ela não seguir essa ordem ou essa lógica de falar de atributos divinos tão diretamente, ela também traz uma oração ou uma palavra muito dura a respeito dos ímpios. Mas ali nós vimos uma aplicação prática que o salmista faz em virtude do conhecimento a respeito de Deus que é descrito nas 3 primeiras seções. Olhemos então para cada uma delas e aprendamos sobre os atributos de Deus no Salmo 139. A primeira seção, ele fala sobre a onisciência de Deus. Ou seja, como Deus conhece todas as coisas de um modo extraordinário. Nós podemos estudar melhor ou compreender melhor o conhecimento de Deus comparando com o nosso conhecimento limitado. Assim como nós nos impressionamos com a tecnologia diagnóstica, da qual nós falamos no início, é também impressionante a capacidade da mente humana. Nós temos uma capacidade de pensar e conhecer, de pesquisar, de investigar e de acumular conhecimento
extraordinário, e nós passamos a vida inteira aprendendo e acumulando conhecimento e conhecendo coisas. Só que a nossa mente é limitada, e ela apreende uma coisa de cada vez, e ela conhece de forma limitada. E por mais que nós venhamos a conhecer muito de toda a sabedoria que existe, nós jamais conheceremos plenamente todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, e Deus conhece todas as coisas de modo pleno, e Ele conhece de modo profundo, e o salmista descreve aqui o modo como Deus conhece. O salmista mostra em todo o salmo Deus como o projetista, o criador e aquele que monitora a criação. Então, logo, o primeiro argumento, que Deus conhece todas as coisas, e que porque Ele conhece todas as coisas, Ele está presente, aliás, que Deus está presente em todos os lugares, e que porque Ele está presente em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. Mas o argumento agora é fortalecido pelo fato de que esse que está presente em todos os lugares e que conhece todas as coisas, conhece porque foi Ele que projetou todas as coisas. Ele é o arquiteto. Segundo, Ele conhece porque Ele criou todas as coisas. Tudo foi formado, tudo que existe, tudo que é criado, foi formado a partir dele. Ele criou com a palavra do seu poder. E terceiro, todas essas coisas criadas por Ele continuam sendo monitoradas, observadas, cuidadas por Ele, e Ele as conhece e vê as suas ações todas ao mesmo tempo. Além disso, o conhecimento de Deus descrito aqui pelo salmista mostra que Ele tem sabedoria plena e conhecimento pleno, não apenas conhecimento ou ciência de todas as coisas, mas Ele tem um conhecimento com sabedoria. Veja como o salmista descreve, como as palavras do salmista falam sobre o conhecimento de Deus. Ele diz: Senhor, Tu conheces cada coisa a respeito de mim, Tu conheces e Tu me sondas. E veja, o salmista começa o salmo com esta afirmação: Senhor, Tu me sondas e me conheces. E se você for lá no final, no versículo 23, ele vai terminar o salmo com a mesma afirmação, só que agora em forma de oração. No versículo 1, ele faz uma constatação de um fato: Deus é o conhecedor de todas as coisas, por isso Deus me conhece e Deus me sonda. Lá no final ele transforma isso em oração, e ele diz: Senhor, sonda-me e me conhece. Ele transforma em oração uma verdade absoluta, uma verdade da palavra de Deus. Aqui já podemos parar por um instante e fazer a primeira aplicação, a respeito do modo como nós oramos. Nós devemos orar com base no conhecimento que temos a respeito do nosso Deus. A nossa oração deve ser fundamentada nas verdades da palavra de Deus, e Davi faz isso aqui. Ele faz uma afirmação doutrinária no início, e no final ele ora com base nesta afirmação. E veja como Davi continua falando do conhecimento pleno e sábio de Deus. E ele diz: Senhor, se eu me assento e me levanto, Tu já sabes. Se eu faço qualquer movimento, Tu conheces. Até os meus pensamentos, Tu sabes. Tu esquadrinhas o meu comportamento, aqui o meu andar diz respeito do comportamento. Tu esquadrinhas até o meu comportamento, Tu sabes todas essas coisas a respeito de mim. E aqui Davi leva o salmo para uma esfera íntima, mostrando que Deus conhece até o deitar dele, né? Isso aqui é algo muito pessoal. Cada um dorme na sua casa, no seu quarto, na sua privacidade. E aqui ele diz: Deus conhece-me até nos meus aposentos. Davi mostra aqui, é claro, que Deus conhece os aposentos onde ele dorme, mas Deus conhece os aposentos da sua alma, porque Deus esquadrinha os seus pensamentos. Depois Davi fala também das palavras, pensamentos verbalizados. Ele diz: ainda que a palavra me chegue à boca, me chegue à língua, Tu já conheces, porque Tu conheces pensamentos. Antes de eu falar, eu penso. E assim Davi vai mostrando
como Deus tem o conhecimento de todas as coisas. Não é simplesmente um conhecimento antecipado, é um conhecimento pleno, total, e o tempo todo Deus conhece todas as coisas. E ele aí mostra então como, porque Deus conhece todas as coisas, Deus também age com base neste conhecimento, e ele cerca o escritor, cerca o salmista por todos os lados. Ele diz no verso 5: tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Eu estou cercado o tempo todo pelo seu conhecimento. Não há nada que eu faça, não há nada do meu comportamento, dos meus pensamentos, do meu coração que tu não saibas. Tu conheces todas as coisas. Davi descreve isso. E agora Davi, no verso 6, mostra a admiração por este conhecimento pleno de Deus, pleno e sábio de Deus. E ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir. Eu não tenho nem como saber como é que é possível o Senhor conhecer todas essas coisas, de modo tão pleno, de modo tão absoluto, de modo tão maravilhoso. Tu conheces todas as coisas. Assim Davi mostra então, nessa primeira sessão, a onisciência do nosso Deus, ou seja, um conhecimento pleno do nosso Deus. Deus conhece de modo pleno, diferente de nós que conhecemos de modo separado, cortado. Nós conhecemos por partes. Deus conhece plenamente, Deus conhece o inteiro, Deus conhece a plenitude. Nós não conhecemos, não sabemos as coisas que virão depois, as coisas que acontecem em seguida. Deus conhece todas essas coisas, porque Ele tem conhecimento de tudo, de todas as coisas e em todos os tempos. Ele conhece plenamente e Ele conhece de modo sábio. O salmista agora continua, e aí vamos então para a segunda sessão. Aqui na segunda sessão, Davi já deixa a ideia da onisciência e agora fala da onipresença de Deus. Deus não somente conhece todas as coisas, Deus está presente em todos os lugares. E o primeiro argumento de Davi é exatamente que, porque Deus está presente em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, Ele conhece tudo. E agora ele começa então do verso 7 até o verso 12 a dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Veja, agora Davi une a onisciência de Deus com a onipresença de Deus. Deus, além de conhecer todas as coisas, está presente em todos os lugares. Se eu fujo de ti, não é possível, porque tu estás em todos os lugares. Eu posso criar todas as alternativas, explorar todas as alternativas possíveis de fuga da tua presença. Para onde eu fugir, eu só fugirei para a tua presença, porque lá tu estás, porque tu estás em todos os lugares. É essa constatação que Davi faz aqui do verso 7 ao verso 12. E veja, Davi continua ligando a onipresença de Deus com a sua onisciência, para fortalecer o primeiro argumento, de que Deus, porque Deus está em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas. Que ele diz: se eu digo as trevas com certeza, com efeito me encobrirão, a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. Se eu digo, eu vou esconder na escuridão, que a luz ao redor de mim se faça noite, que haja trevas ao redor de mim, eu me escondo na escuridão, ainda assim o Senhor saberá que eu estou lá, porque o Senhor está lá e porque o Senhor vê todas as coisas. Ele diz: a luz e as trevas são as mesmas coisas diante dos olhos de Deus,
porque Deus vê todas as coisas, Deus vê na luz e Deus vê nas trevas. Esta é a segunda verdade que nós aprendemos aqui a respeito da natureza de Deus, dos atributos de Deus. Deus está em todos os lugares, Deus está presente em todos os lugares, não há um lugar na criação onde Deus não está. Adão tentou fugir da presença de Deus no jardim, mas foi uma atitude tola. Não é possível fugir da presença de Deus, não é possível esconder no jardim que Deus criou. Deus conhece tudo que Ele criou, e Deus conhece porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Davi continua, e na terceira sessão, ele fala agora da onipotência de Deus, ou do grande poder de Deus, do pleno poder de Deus. Veja a partir do verso 13 até o verso 18, ele diz: pois tu formaste o meu interior, e tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem aos grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Davi agora fala da forma maravilhosa que Deus empenha o seu poder para criá-lo, ou que Deus empenhou o seu poder para criá-lo. E Davi, aqui também, falando da onipotência de Deus, o objetivo dele é mostrar, é enfatizar a onipresença. E ele diz: tu me conheces porque tu criastes-me com teu pleno poder. E ele vai mostrar que Deus criou cada coisa nele, e que Deus o criou de modo maravilhoso. Ele usa uma linguagem poética, muito exagerada, dizendo assombrosamente, de modo assombrosamente maravilhoso tu me formaste. De fato, a linguagem é exagerada, mas cabe, porque de fato foi maravilhoso, é assombroso o modo como Deus nos cria, como Deus forma um feto, como Deus forma um ser humano. É maravilhoso, é grandioso. E Davi destaca aqui o poder de Deus em criá-lo poderosamente, e porque Deus o criou com seu poder, Deus o conhece plenamente. Ele diz: nada em mim está oculto ao Senhor, porque o Senhor me criou, cada parte de mim o Senhor me criou com grande poder. Os meus ossos não te foram encobertos. Eu fui criado no ventre da minha mãe, como se estivesse na profundeza da terra. Ainda assim, os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram quando eu era a substância ainda informe, ou seja, apenas o óvulo fecundado já foi visto por Deus. Antes disso, antes mesmo disso, quando era separado, quando estava separado ainda, o óvulo do espermatozoide masculino, do homem, separados antes de serem fecundados, Deus já sabia e já conhecia que aquelas duas partículas dariam origem ao rei Davi, daria origem ao salmista. E ele descreve isso de modo maravilhoso. Como Deus faz algo tão impressionante, fazendo com que de uma coisa tão mínima e invisível, de uma substância informe e invisível, surja, cresça, nasça um ser humano. Davi fica maravilhado com essa grandeza do poder de Deus, e ele então volta a expressar admiração no verso 17, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, como é grande a soma deles, que grandiosa é a tua sabedoria, de poder criar com tão grande poder as coisas, e ele fica admirado diante da grandeza do poder de Deus. E aqui ele mostra o seu pleno poder ao criá-lo, ao gerá-lo. A partir do versículo 19, Davi então deixa um pouco de lado esses três atributos divinos: a onisciência, a onipresença e a onipotência divina,
E agora ele passa a descrever, ele passa a falar de um certo modo, uma espécie de uma maldição sobre os ímpios, e o desejo do seu coração de que houvesse juízo sobre aqueles que se rebelavam contra Deus. Nós precisamos compreender que este trecho, ainda que parece estar desconectado, ele está diretamente ligado com a ideia de Davi em todo o Salmo. O que Davi está fazendo aqui? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que este trecho é um trecho profético. Davi escreve aqui como profeta. Davi não era aqui um homem mau, com desejo de que seus inimigos fossem punidos por Deus, que eles sofressem a maldade maior ainda, que eles sofressem por causa da maldade que eles praticavam, de modo mais terrível ainda, que eles faziam os outros sofrerem. Então ele aqui pede a Deus que seja duro com os ímpios, mas não é somente um rei chateado ou irritado, irado com seus inimigos, que aqui pede a justiça de Deus. Aqui, na verdade, Davi aponta para Cristo como juiz, aquele que vai vingar todas as injustiças e todas as impenitências dos homens que não creem nesse Deus que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares e que é poderoso para fazer todas as coisas. Davi, na verdade, demonstra aqui a ira santa de Deus por causa daqueles que, sabendo ou que tendo conhecimento da verdade, sabendo que Deus é tão poderoso como é descrito pelo salmista, e o Deus que conhece todas as coisas, não tem o temor do Senhor. Algumas pessoas dizem o seguinte: quando eles se sentem injustiçados, ou alguém fala mal deles, eles se sentem injustiçados por causa de alguma fofoca ou maledicência, às vezes as pessoas dizem: eu não me importo com isso, Deus me conhece. Essa palavra, essa afirmativa, Deus me conhece, ela é ao mesmo tempo maravilhosa, mas ao mesmo tempo assustadora, porque o fato de Deus nos conhecer, e sabendo nós que nós somos salvos pela graça dele, o fato dele nos conhecer é maravilhoso, porque ele nos conhece e ele age em nós para nos transformar cada vez mais à semelhança do seu Filho. Porque ele nos conhece, ele sabe que somos fracos e ele tem compaixão de nós. Porque ele nos conhece, ele conhece nossas fraquezas, nossas debilitações, nossas limitações. Mas essa frase, Deus me conhece, ela é terrível para alguém que se encaixa nessa fala dura do rei Davi aqui. Ela é terrível para alguém que não tem o temor do Senhor, porque Deus conhece, Deus sabe tudo de injusto, de errado que as pessoas fazem. Por isso Davi fala aqui, ele diz: tomara, ó Deus, desse cabo do perverso, apartai-vos de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Aqui Davi fala colocando palavras, ou como refletindo as palavras do próprio Messias, porque o Senhor aborrece a injustiça, Cristo aborrece a injustiça, e como juiz, como ele virá na sua segunda vinda, como juiz, ele virá aborrecido com os que não se arrependem de seus pecados, aborrecido com os que não reconhecem a grandeza do Deus que conhece todas as coisas, que está em todos os lugares e que criou todas as coisas com seu pleno poder. E ele virá julgar essas pessoas. E ele diz: aborreço com ódio consumado, para mim são inimigos de fato. Davi não simplesmente expressa ou expõe a ira do seu coração contra os seus inimigos. Ele expressa uma verdade profética a respeito do Messias, como juiz que virá julgar aqueles que não reconhecem o Deus conhecedor de todas as coisas, onipresente e onipotente. Davi, então, ao terminar isso, reconhece a sua própria fraqueza, e ele transforma a sua afirmação do início do Salmo em oração agora. E ele diz: Senhor, sonda e conhece-me, conhece o meu coração.
vê se há em mim, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau. Davi não simplesmente se ira contra os ímpios, mas ele reconhece que ele precisa da sondagem divina para que ele não pratique impiedade também. E aí ele faz 3 pedidos aqui ao Senhor: sonda-me, ó Deus, sonda-me e conhece-me. Ele pede que o Senhor faça nele um exame, que o Senhor o ajude a fazer o exame para descobrir se alguma coisa havia errado nele. Segundo pedido: prova-me e conhece os meus pensamentos. Testa-me e conhece os meus pensamentos. E aí, terceiro, ele pede: vê se há em mim algum caminho mau. Então, 3 pedidos de sondagem ele faz aqui: sonda-me, prova-me, vê. Sonda-me e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda-me, prova-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau, para que eu não caia no juízo deste Deus que conhece todas as coisas, que me conhece tão bem e que tem todo o poder sobre todas as coisas. E ele pede então agora: se há algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. A oração de Davi é uma aplicação prática diante do que ele descreve a respeito do caráter de Deus. O Deus que conhece todas as coisas, o Deus que está presente em todos os lugares, e o Deus que criou as coisas pelo seu pleno poder, é um Deus que virá julgar a todos nós. Por isso Davi pede que ele seja sondado por Deus, para que ele possa então não cair no juízo de Deus, como os ímpios cairão. Ao olharmos para este salmo, meus irmãos, ainda que de modo breve e saltando partes tão belas dele sem poder explorar tanto, nós devemos agora aplicar para as nossas vidas o que nós aprendemos. A beleza desse salmo deve, em primeiro lugar, nos levar à contemplação da grandeza e da glória de Deus e da sabedoria de Deus, como fez com Davi. Nós deveríamos ficar perplexos diante da descrição deste salmo. Mais do que ficamos com avanços tecnológicos, com descobertas científicas, deveríamos ficar perplexos diante da descrição que Davi faz, de que o nosso Deus conhece todas as coisas, o nosso Deus está presente em todos os lugares, e o nosso Deus é poderoso, Ele tem o pleno poder sobre todas as coisas. A segunda atitude que nós devíamos ter diante da beleza deste salmo é que nós devemos encher o nosso coração de santo temor. Porque se nós observarmos, este Deus está em todos os lugares, Ele está em todos os lugares que nós vamos. Não há nenhum lugar em que nós possamos estar que este Deus Todo-Poderoso não esteja. Segundo, este Deus que está em todos os lugares conhece todas as coisas e conhece cada coisa ao meu respeito e conhece o mais profundo do meu coração. Isso deveria despertar profundo temor no meu coração. E este Deus que tudo sabe e que tudo vê porque está em todos os lugares, é um Deus pleno em poder, que me criou de forma tão poderosa, mas que, como Davi mostra a partir do versículo 9, é também capaz de destruir aqueles que não se arrependerem dos seus pecados. Por isso, esta verdade deve causar temor em meu coração, para que eu viva de modo santo diante do Deus que está em todos os lugares e que conhece tudo ao meu respeito, e que tem o poder de destruir a minha vida, se eu não me arrepender dos meus pecados. Ele tem o poder de me lançar de modo definitivo na condenação do inferno, se eu não reconhecer a sua grandeza, a sua glória, e eu não reconhecer a graça do seu Filho Jesus Cristo e me arrepender. Se eu não reconhecer com temor que este Deus, que é tão bondoso para salvar, é também o juiz que virá julgar os ímpios, eu não terei temor no meu coração diante dele.
Por isso, nós devemos encher o nosso coração de temor diante do Senhor. Por último, conhecer a beleza, ou ver a beleza deste salmo, deveria nos conduzir a uma postura de humildade diante do nosso Deus, de humildade diante do Senhor, de dizer Ele que é tão grande, tão poderoso, que conhece todas as coisas, que está presente em todos os lugares e que tem o pleno poder em suas mãos. A Ele eu devo toda a minha vida, diante dEle eu me prostro, diante dEle eu me coloco, humilde, reconhecendo que só Ele tem poder sobre a minha vida. E eu então eu devo neste momento, reconhecendo humildemente a grandeza de Deus, dedicar a Ele todo o meu louvor e toda a minha adoração. O Deus descrito aqui por Davi é descrito de um modo muito pessoal. Davi diz que Deus o conhece de modo pessoal, que Deus está presente na vida dele de modo pessoal, e que Deus manifestou o poder dele criando-o pessoalmente. A minha pergunta para você é se você reconhece a este Deus também de um modo tão pessoal. Se você não reconhecê-lo, ainda assim Ele virá para encontrar com você, mas encontrará você como um juiz, não como esse Deus gracioso, maravilhoso, que é descrito pelo salmista Davi, no qual Davi tem prazer, alegria, pelo qual Davi demonstra admiração, perplexidade. Sim, haverá perplexidade, mas pelo terror que você verá diante do juízo de Deus, se não houver arrependimento no seu coração, se não houver arrependimento no meu coração. Nós precisamos reconhecer humildemente a grandeza deste Deus, que nos conhece, que sabe quem nós somos, porque foi Ele quem nos criou. Ele está presente em todos os lugares, Ele conhece todas as coisas, e Ele tem poder sobre todas as coisas. A Ele seja a glória e o louvor para todos sempre. E a nós, que nós nos rendamos humildemente diante da presença gloriosa do Deus que é onisciente, onipresente e onipotente. A Ele todo louvor. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, grandioso Pai, Tu que conheces todas as coisas, que tem todo o poder, que tem toda a sabedoria, Tu que estás presente em todos os lugares, seja agora, Senhor, presente em nossas vidas, sondando os nossos corações, e vendo, Senhor, se há em nós algo que precisa ser mudado. Guia-nos, Senhor, para a verdade, ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes diante do Senhor, e que nós possamos nos encontrar com Cristo no último dia, como nosso Redentor, não como um juiz terrível, que virá vingar aqueles que se rebelaram contra o Senhor. Que nós tenhamos alegria e perplexidade diante dEle, mas saibamos também que podemos ter conforto por sabermos que somos salvos pela graça dEle, porque Ele morreu na cruz para nos livrar de nossos pecados. Concede-nos, Senhor, a Tua graça e a Tua bênção, e ajuda-nos, Senhor, a crescer no conhecimento do Senhor e a crescermos na obediência à Tua palavra. No nome de Jesus, amém e amém. Meus amados irmãos, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês e visite os seus lares com graça e com misericórdia. Amém.